Então, o João, aluno da professora Ana Cláudia, vai apresentar sobre a apresentação da matemática de forma atrativa para alunos de primeiro grau. Esse é o tema da apresentação. João, pode ir. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu sou o João, estou do segundo ano da licenciatura. Estão ouvindo? Tá bom? Agora sim? Bom, estou no segundo ano da licenciatura em matemática, sou orientado pela professora Ana Cláudia Navarro. A minha bolsa é Aprender com Cultura e Extensão, e o título é esse que vocês estão podendo ler, Apresentação da Matemática de Forma Atrativa aos Alunos de Primeiro Grau. Mais próximo? É a primeira vez, gente, então não sei se releva. Bom, antes de falar do projeto em si, eu quero fazer uma rápida introdução à problemática no ensino atual, em matemática. Aqui está um gráfico do desempenho do SAEB. SAEB é o Sistema Nacional da Avaliação de Educação Básica. É o dado mais recente que tem, de 2009. Bom, em vermelho está os dados da 8ª série, 9º ano atualmente, e em azul, dos 3º ano do ensino médio. Como o meu é do primeiro grau, que aborda de 5ª à 8ª série, a gente vai se ater mais ao gráfico em vermelho. Bom, João, então o que esse SAEB mede? Esse SAEB é uma prova aplicada pelo governo que avalia se o aluno está com conhecimentos mínimos para aquela devida série correspondente. Então, no caso, ele vai aplicar a prova para alunos de 8ª série para ver se eles têm conhecimentos mínimos matemáticos para ocuparem aquela devida série. Bom, são dados assim meio que assustadores. Por quê? Esses aqui, porcentagem de alunos 8ª série no SAEB, nível federal. O que esses 14,8% quer dizer? De cada 100 alunos no Brasil, menos de 15 alunos estão com conhecimentos mínimos para ocupar a 8ª série. É um dado bem preocupante. Essa prova, se eu não me engano, são assim, 300 pontos mínimos que você precisa atingir para você estar no perfil ideal. Bom, João, mas nível federal, tá? Às vezes o Nordeste é um pouquinho mais precário. E a nossa região? A nossa região não está muito melhor, não. Nível estadual, 16,3. Um pouquinho mais de 16 alunos em cada 100 estão devidamente na 8ª série com conhecimentos matemáticos. E isso se estende, é claro, para nível municipal, aqui em São Carlos, menos de 20 alunos. Mas a educação de escola pública, a gente sabe da precariedade que ela tem. Não, isso envolve escola pública e privada também. Então, esses dados são envolvendo todas as escolas do país. Então, para a gente ter uma ideia do déficit, como está os conhecimentos matemáticos dos alunos por aí afora. Bom, mediante a isso, tem uma pesquisa, que é da revista Dois Pontos, ela é de 2005, só que essa problemática de notas baixas de alunos de 9º ano não é de hoje. Então, desde anos anteriores já vem tendo. Então, em 2005 foi elaborada uma pesquisa com cerca de mais de 200 professores da área de matemática, na qual perguntou assim, o que se deve o insucesso dos alunos nessa disciplina? Bom, desses mais de 200 professores, 1/4 respondeu que os problemas são relacionados aos próprios professores e às metodologias de ensino. E depois vem problemas relacionados a alunos, escola, família e outros fatores. Esses 25% se distribuem dessa seguinte maneira, que vocês estão podendo ver aqui. A metodologia não é adequada, professores não motivam seus alunos, têm baixas perspectivas e quando esbarra no primeiro desafio, não vou apertar mais, vou desistir. Então, isso daqui gera mais de 60% daqueles 25%. Então, nesse contexto de dificuldade, de déficit de conceitos matemáticos, professores que não motivam, que não têm perspectiva de sucesso naqueles seus alunos, é que o nosso projeto foi criado. Apresentação da matemática de forma atrativa aos alunos de primeiro grau. O nome já é bem autodidata, digamos assim, é bem sugestivo, né? Não precisa ter muito o que explicar. Mas os objetivos e a finalidade são relacionados principalmente à problemática dos alunos que não entendem ou não gostam de matemática. Ela não começa no ensino médio,
ela vai começar lá desde pequenininho com a criança, lá do fundamental. E essa problemática que a gente tem que trabalhar para, ao longo dos anos, ele despertar o gosto e o saber para a matemática. Quando chegar a hora de prestar um vestibular, prestar o concurso, ele tem uma base bem sólida nesse conceito. Bom, outro problema também, quem gosta de matemática, quem tem interesse, ele vai continuar gostando, ele vai continuar se interessando. O nosso projeto vem, claro, atender esse nível de aluno, mas vem principalmente resgatar aqueles que falam, eu nunca vou aprender matemática, eu não sei matemática, isso não serve para mim para nada. Então, o nosso projeto vem justamente abordar esse tipo de aluno, esse perfil de aluno. Bom, ação e detalhamento das atividades a gente vai ver nos próximos slides. E o público-alvo, uma escola, um professor que se interesse em aderir ao projeto e uma classe de alunos também interessada. Eu não sei se eu falei, mas é uma escola pública. Tá? Bom, a gente visitou 5 escolas daqui de São Carlos, mediante ao nosso convite, a aceitação ou não do projeto, localização também, porque não poderia ser uma escola tão longe, a estrutura, a receptividade que tiveram conosco, a gente escolheu a escola que está aí, Antônio Militão de Lima. Chegando lá, eu fui apresentado a professora Rosimar Tassim, e ela falou, João, eu tenho 2 sextas séries, tenho a sexta série B e a C, qual que você quer? Perguntei se eu poderia assistir uma aula em cada série, ela permitiu, foi o que eu fiz. 2 características da sexta série B, foi quando eu cheguei lá, eles fizeram aquelas típicas perguntas. Ô tio, de onde você é? O que você está fazendo aqui, tio? Não sei o que lá. Só que a gente dava para perceber que era uma sala assim, que era difícil manter o silêncio. Era difícil assim, fazer eles prestarem atenção. A professora gritava assim, várias vezes pedindo que eles mantivessem silêncio, que permanecessem em foco. E era uma sala complicada nesse sentido. Já a sexta série C, eu adentrei na sala e saí na sala sem que nenhum aluno fizesse uma pergunta para mim. Só que era uma sala que participava ativamente. Eles perguntavam, eles correspondiam às expectativas do professor e vice-versa. Então, é claro, qual que eu escolhi? A B. Seria um desafio maior para mim e, por conta, daria para ver os resultados melhores do projeto. Bom, a gente tinha que partir de algum ponto inicial. Então, a gente elaborou uma prova contendo 15 questões, cada questão com um conteúdo diferente de matemática, como vocês estão podendo perceber. Isso daqui é a porcentagem de alunos que acertaram. Eram 37 alunos na sala, e a média, numa escala de 0 a 10, desses 37 alunos, foi de 5,5. O que esses gráficos e esses dados querem dizer? Na sala tinha um aluno que ele era medalhista de ouro da UBMEP. Medalhista de prata, não, de bronze e de ouro nesse ano. Só que era este e mais uns 3 ou 4. O resto, aquela precariedade, aquele resgate que a gente tinha que fazer. E, como vocês podem notar, conteúdos que envolviam fração e área foram que tiveram o menor índice de acerto. Correto? Bom, para vocês terem noção, como foram essas questões? Bom, aqui a questão que envolvia fração, idêntica como eu apliquei a prova, e uma questão que envolvia área. Apenas 2 alunos acertaram aquela continha de fração, sexta série. O que eles fizeram? O óbvio, né? Somava em cima, dá 6. Soma embaixo, 14. Simplifica por 2, 3 sétimos. Beleza. Né? E aqui, esse daqui é um probleminha que envolvia, cada quadradinho tem 6, qual que é a área do quadradão geral? Apenas um aluno acertou, foi esse da UBMEP, que ele acertou essa questão. Então, mediante essas questões, a gente consegue criar um padrão dessa sala, para vocês terem ideia. Bom, então, o desafio foi como se tornar atrativo. Como ela começou o projeto em agosto, ele ia até dezembro, e depois no período de fevereiro a julho desse ano. No primeiro semestre do ano passado, todas as nossas aulas, essencialmente, foram desta maneira, com recursos tecnológicos, com data show. Então, eu levava e pedia autorização do data show da escola, continha lá. Então, fazia como que está aqui essa imagem. Tem um slide, ia na lousa e explicava. Tinha um slide que era interessante, eu fazia na lousa. Bom, para vocês terem uma noção como isso me ajudava, no próximo slide, é como esses slides abordavam o conteúdo. Aqui tem uma aula idêntica de geometria, como eu passei para eles, que fala sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, para a criança ter uma interatividade melhor, os nossos exemplos eram mais ou menos assim, todos os slides.
Então tinha uma animação, onde a criança podia perceber por que a soma de uns ângulos internos de um triângulo é 180. Não é nada provado por A mais B, mas a criança de sexta série consegue, com essa figura, perceber. A mesma coisa com também um quadrilátero. Por que é 360? Né? Então, esse modelo de slide facilitava a minha explicação. Uma outra coisa que eu queria também falar, além desses slides, que foi um diferencial, nós abordava também muitos jogos. Por exemplo, o conteúdo de geometria, a gente trabalhou aquele tangram, né, que é pegar uma folha de sulfite e recortar figuras geométricas. Estudar as propriedades, estudar os ângulos. Então, era uma coisa que a criança podia ser mais palpável para ela, não era uma coisa tão abstrata. Uma coisa também que eles me falavam direto era: ô João, mas de novo exercício? De novo, tipo, eu tinha uma aula por semana, de 6 aulas que a professora tinha, ela me cedia uma, e aqui na faculdade, se a gente ficar só na teoria no que o professor passa em sala, e não fizer, sei lá, o capítulo do livro, ou a lista que ele faz, a gente vai chegar na prova e aí? Não vai conseguir os 5 bolas, que é tão sonhado por todo mundo. Então, eu passava muito exercício, porque a matemática, se você não exercitar, você não vai só com a ideia teórica captar todos os conceitos. Então, eram muitos exercícios passados. E um detalhe desses slides, além dessa animação que tinha, a gente começou a perceber o quê? Que a criança, era muito difícil, a professora está aqui, eu convidei a professora Rosimar para me assistir a palestra, era muito difícil ter conversas na aula no Data Show. Eles prestavam atenção de um jeito que era muito difícil ser interrompido por conversas. E sempre fazia a pergunta: ô João, quando você vai trazer o Data Show de novo? Quando você vai trazer lá o computador que eu levava no meu notebook? Então, conseguia prender a atenção dos alunos. E, de certo modo, conseguia uma melhor relação aluno-professor, professor-aluno. Bom, e esse foi basicamente o primeiro semestre, o segundo semestre de 2011. Bom, aí terminou o ano, beleza? A ideia era continuar com a professora, né, a professora Rosimar, só que eu me peguei tanto aquela sala que eu pedi para a minha orientadora, a professora Ana, se eu poderia continuar com a sala. Se em 2012 eu continuasse com a sala e futuramente pegasse um professor. Coincidência ou não, a professora Rosimar também, em 2012, pegou essa mesma sala. Então, eu continuei com a mesma sala e com a mesma professora neste ano de 2012. Então, mas aí a professora Ana me falou: João, é difícil um professor de escola pública, com 40 aulas, horas, ficar preparando uma aula em Data Show, aula em slide, com recursos computacionais. Você vai ter que trabalhar com uma tecnologia desenvolvida na Grécia, muitos anos atrás, o GIS. Né? O GIS e uma lousa. Né? E foi nesse padrão que a gente tentou criar um perfil de aula atrativo. Certo? Apenas com GIS e lousa. E, diferentemente do que a gente fez no segundo semestre, falando sobre os conteúdos que eles tinham mais dificuldade, fração e geometria, no primeiro semestre deste ano, a gente fazia um paralelo com a professora. Ela dava um conteúdo a gente ia lá e reforçava esse conceito. Então, esses foram os conteúdos trabalhados: números racionais, potenciação, monômios e polinômios e equações, que foram da proposta do Estado de São Paulo. Só que a grande pergunta que eu me fazia e tentava, junto com a minha orientadora, desenvolver: como desenvolver esses conceitos de forma atrativa? Como, apenas com giz e lousa, tentar tornar a matemática mais agradável aos alunos? Uma questão que eu me perguntava sempre, para fazer um paralelo, era como eu aprendi quando eu estava lá no ensino fundamental. Como eu deveria ter aprendido? Como seria legal passar aos meus alunos? Eram as questões básicas que eu me perguntava sempre. Acredito que, como eu disse lá no início da palestra, que a problemática dos alunos que não entendem, não gostam, começa com resultados muito abstratos. E a ideia do projeto, principalmente com a lousa e o giz, era tornar a menos abstrata possível, tornar a mais, obrigado pela questão, menos abstrata possível e o mais próximo da realidade do aluno. Acredito eu que se eu voltar na escola pública e fizer uma enquete, A dividido por 0, quanto que dá? Mais de 50% vai responder que dá 0. Eu já fiz isso uma vez com um colega de quarto, no MSN, perguntando para alguns colegas, e muitos respondiam, dá 0. Então, começar, desde pequenininho, a incentivar o porquê não se pode dividir por 0. Porque na definição de números racionais, eu escrevo A sobre B por B diferente de 0.
são conceitos assim, básicos que a criança já entende, que ela já tem noção, não são nada abstrato para ela. E aqui está uma propriedade de potências, que muitos professores colocam só a propriedade, colocam o retângulo e usa. Dá os números, use ela. E não entendem por quê. Essa é uma passagem, para a gente, aos nossos olhos, bem trivial. Isso é óbvio, João. Mas para um aluninho de sexta série, não é tão óbvio assim. Então, essa passagem que a gente faz, esse exemplinho, que corta. Por que corta? Não, cortar é dividir por 1. E 1 multiplicando alguma coisa, não há necessidade de colocar aquele 1. É por isso que a propriedade se aplica nesse caso. E essas passagens bem simplesinhas, como eu disse, aos nossos olhos, universitários em matemática, são simples, para eles não são simples. Então, esses pequenos detalhinhos, essas pequenas passagens, essas propriedades, tudo a gente fazia com exemplos, com motivações, uma coisa mais próxima à realidade do aluno. Uma outra coisa é, por que aprender potenciação? A gente explicava que é para facilitar a anotação, para não escrever 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, bastava escrever 2 elevado a décima, e a gente tentava chegar o mais próximo do aluno. Aqui está uma outra coisa também, que eu acredito que esses negócios de provar, que a gente vê muito na universidade, não que a gente vai chegar na sala, numa sexta série, e falar assim, vamos provar o teorema de isomorfismo, começar a demonstração e terminar com o quadradinho lá embaixo. Mas algumas coisas dá para a gente ir mostrando. Por exemplo, essa daqui foi uma prova de por que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, desde que se qualquer coisa seja 0. Então, é claro que eu não provei desta maneira, mas eu cheguei e falei para eles, vamos tentar com 2 elevado a 0 e provar o que dá? Aí, claro que a aceitação imediata é onde, opa, isso não é tão fácil, João. Mas vamos tentar de novo, vamos tentar com 3? Vamos provar. Vamos tentar com 4 elevado a 0? E aí eu falei, se você pegar qualquer número e fazer esse mesmo processo, vai dar 1. Logo, a gente pode generalizar, desde que esse A seja diferente de 0. Então, acredito que, se desde das pequenas, lá da base, começasse a provar essas pequenas coisas, esses pequenos conceitos, a criança teria a matemática mais palpável. Eu me recordo que, no terceiro colegial, a professora deu a distância de ponta reta, a distância de ponta plano, e ela chegou e colocou, a distância é essa, no quadradinho, a distância de ponta reta é esse, e quando eu fiz GA, a professora foi construindo, passo a passo. Será que é difícil fazer isso? Claro que não, a criança consegue perceber, consegue visualizar de uma maneira muito mais entendível, torna uma matemática menos abstrata. Essa aqui também foi uma prova que eu fiz, mas por conta do tempo eu não vou entrar em detalhe. Bom, mediante a tudo isso, a gente na faculdade tem o chamado TCC, por que não criar um TCP, Trabalho de Conclusão de Projeto? Então eu criei, com esse título, a relação Aprender Brincando e Brincar Aprendendo na Matemática, e passei exatamente essas informações que vocês estão vendo para eles, na qual consistia em criar um jogo ou adaptar algum jogo para ensino de matemática. E o resultado, sinceramente, eu até conversei com a professora Ana, me surpreendeu, foram jogos muito bem elaborados. Aqui está um jogo, inclusive eu pedia para eles apresentarem, de um grupo de meninas, que esse jogo era um tabuleiro, e o objetivo era sair da casa 1 e chegar até 65. E você ia jogando os dadinhos, tinha umas regras, e cada cor representava um obstáculo. Ou você passava a vez, ou você avançava 2 casas, ou você ficava 2 rodadas sem jogar. Então, tinham as regrinhas. Uns outros jogos foram esses daqui. Esse daqui é um jogo de dominó, só que com números, né, com propriedades 2 vezes 3, e tinha respectivo parzinho. E ali um jogo de memória, com a representação fracional e a representação naquele gráfico de pizza. E esse daqui foi o que eu mais gostei, particularmente. Que eram eles, esse grupo, era também de meninas, que eles desenharam a escola. Então, aqui tinha a quadra, a sala de aula, enfim. E o objetivo era sair desse tabuleiro com uma senha. Então, era mais ou menos aquele jogo do detetive. Você entrava ali no número 1 e descobria qual era o dígito da senha. No número 2, a outro dígito. E você tinha que sair do tabuleiro com a senha formada. Aí você ganhava o jogo. Então, foi o que eu mais gostei, particularmente. Depois, se alguém quiser ver, eu trouxe os jogos aqui, para não falar que foi invenção da minha cabeça. Né? Então, mas tá aqui, gente, pode ver depois. Bom, e aqui são algumas fotos. Esse daqui foi um DVD que eu criei, que, claro, que eu e o professor criamos juntos, né? Ninguém faz nada sozinho, mas tudo que está no projeto está aqui dentro, certo? E eu vou voltar para Birigui, que é a minha cidade, e vou distribuir 2 DVDs para 2 professores da minha ex-escola, que, de certa forma, vai ajudar eles, se alguma coisa for interessante, para passar para os seus alunos, e isso vai virar um ciclo. Isso daqui também foi as notas de aula do primeiro semestre. Como eu não usei recursos tecnológicos, as notas de aula foram sempre usadas ali.
Esse daqui foi um jogo torta na cara, né, que vocês acho que já conhecem, lá que tinha no SBT, que a gente envolvia. No final também levei uma tortada, a gente não coloquei por vergonha a foto. Mas que envolvia o slide, uma pergunta matemática, todos os conceitos por nós trabalhados, e era esse o desafio, acertar ou não aquela pergunta. Bom, eu voltei lá há uma semana atrás, eu não sei como estou o tempo, eu passei? Passei? Eu estou terminando, desculpa. E perguntei, a matemática para vocês se tornou atrativa? Entreguei um papelzinho, passei com uma urna, falei, não precisa se identificar, e respondam, sim ou não. Não sei o quão relevante é isso, mas 85% dos alunos disseram, sim, a matemática para mim se tornou mais atrativa. 15% não. Já disse, não sei quão relevante é isso, mas é um dado curioso de notar. Bom, como por condição de tempo, eu vou ocupar só 2 minutinhos só, e vou convidar a professora Rosimarta, assim, porque ninguém é melhor do que ela para falar se teve algum avanço, se deu algum resultado. Eu poderia chegar e falar sobre N coisas, mas poderia ser muito, João, mas ficou meio na ideologia. Ela não, ela já está mais de 1 ano e meio com a sala, e vai falar uns 2 minutinhos se teve algum avanço, se teve algum progresso, os resultados que ela pôde perceber. Então eu convido ela para vir aqui à frente, e ela vai falar por um tempinho. Gente, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou professora de escola pública já há 20 anos, né? Como o João disse, realmente era uma sala muito difícil de trabalhar, sexta B. Nós entrávamos lá, eles não tinham organização nenhuma, não tinham organização com tarefa, não tinham organização em perguntar as coisas, eles não esperavam uma vez, todos queriam falar ao mesmo tempo. Era tudo difícil, tudo muito complicado. A queixa maior que eles tinham é que, como a gente tem um aluno medalhista nessa sala, os professores só davam atenção para o aluno medalhista e não para eles. Então, ficou uma coisa muito complicada. E daí, na medida que o João chegou, foi trabalhando, foi com recursos diferentes, a gente conseguiu mudar isso. Eles esperavam, assim, ansiosamente pela aula do João. Quando é que o João vem? Às vezes aconteceu alguma coisa, um feriado, alguma coisa, o João não vinha aquela semana, mas por que o João não veio? Então, eu sempre tinha que ter alguma explicação para isso, né? Então, aí a gente foi conseguindo, devagar, melhorar muito. Da sala mais difícil que eu tinha o ano passado para trabalhar, se tornou esse ano a sala mais fácil, uma sala assim que ficou amiga da gente, ficou muito fácil trabalhar com eles. Fiz um esforço enorme para conseguir ficar com a sala, né? Não foi por acaso, foi um esforço enorme pedir para a diretora para a gente dar continuidade com o projeto, né? Talvez os 15% dos nãos que tem ali foi porque eles fazem um remanejamento com os alunos, a gente não permaneceu com a mesma sala. Então, tiveram alguns alunos que entraram nesse semestre, não participaram desde o início, né? E esses alunos talvez não tenham, né? Como não participaram de todo o projeto, talvez isso seja o 15%, mas eu tenho certeza que dos alunos que começaram e terminaram o projeto, teve sim uma mudança no comportamento. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente consegue mudar o comportamento do aluno. Não quando a gente aumenta a nota de 6 para 7, de 7 para 8, mas quando a gente muda o comportamento dele. Então, ele mudou, sim, o comportamento em relação à matemática. Então, eu acho que foi um ganho muito grande para mim, para o João, para os alunos, principalmente. Eu acho que o projeto foi excelente, deveria continuar, não só continuar, como se estender também a outros alunos. Eu acho que vai ser um ganho muito bom para todo mundo. Obrigada. Uns rápidos agradecimentos à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, à professora Ana Cláudia Nabarro, pela orientação, à coordenação da escola, e à professora Rosimar, por ter vindo e pelo projeto. E, claro, aos meus aluninhos também queria que estivesse presente, mas não puderam. E também à comissão pela oportunidade. A primeira apresentação a gente nunca esquece. E referências bibliográficas, esse site aqui eu quero falar só rapidinho, o Khan Academy, entrem lá. Eles não têm só conceitos fundamentais, só que ele também traz conteúdos de como EDO, álgebra linear, cálculos, pré-cálculos, então física, né? Física. E então ele é em inglês, mas ele é bem didático, sabe? Então, e aqui está a proposta curricular do Estado de São Paulo, um projeto de um professor de Birigui que eu usei, e também um livro que era meu texto. Alguém tem alguma pergunta, crítica, sugestão? Pois não. Você não acha que o uso de mostrar aos alunos essas técnicas de ensino
Eu acredito que não. Eu acredito que, claro, que você ficar só nesse, como você falou, experimentais, deixa de ter um pouco o teórico, mas na medida certa que consegue conciliar o teórico e o experimental, principalmente para a criança de menor faixa etária, se torna uma matemática mais palpável, mais próxima da realidade dele. Queria saber a comparação do rendimento daquela classe que você era bem comportada com essa classe que ficou mais entusiasmada. Como é que o rendimento, embora a professora tenha falado, a gente não mede só pelo rendimento, mas é também um dos indicadores, né? Quer dizer, como é que você compara, ou se você tem condições de saber o que ficou nas duas classes? Então, é a mesma sala, né? Só que... Sexta B e sexta C, lembra? Então, é que a sexta... Foi o AB. É que a sexta C... Ah, tá, eu entendi. A C foi como estava e essa sua foi modificada. Aham, entendi. E no final das contas, no indicador final, você teve alguma coisa? Então, eu não trabalhei com a C, então eu não posso falar da C. Mas um dado muito curioso da B, que eu pude perceber, era eu vou citar só um exemplo que eu acho que cabe aos outros. Um aluninho, chama Henrique. Ele tem muito, e a professora de dificuldade pode comprovar. Ele tem muita dificuldade e continua tendo. Só que tudo que eu propunha, ele fazia. Fazia errando, fazia aprendendo, só que ele fazia. E teve uma coisa que ele apresentou sozinho, uma criação do jogo, que foi fantástico, que foi o jogo da memória. Então, pude perceber, ao longo das correções, que eu trazia coisas para corrigir aqui na USP, que ele foi melhorando o seu rendimento. E acredito, claro, que não está 100%, mas se ele continuar nesse progresso, ele vai conseguir, mediante o déficit que ele tinha nesses conceitos, chegar num terceiro equiparado com os outros. Eu tenho uma dúvida de que essa Assim. é a maneira. Só digo para você ter um indicador a mais, né? Para saber como é que a coisa funcionava antes e depois, e como é que comparou isso. Talvez enriqueça justamente essa abordagem. Você fala assim, questão de nota, assim, ter comparado. Então, a politicagem da escola era, assim, era motivar. Inclusive, eu falei com a coordenadora, não era de dar notas baixas. Então, era de avaliar também o avanço, se teve a melhoria também, não só nos conceitos, mas também no interesse. Então, não sei, eu não comparei com notas, né? Não sei se foi uma falha minha. Não, é que você tinha mostrado um gráfico de barra sobre acertos das questões Isso. que você propôs. Você não fez isso depois, né? Não, não fiz. Não? Desculpa pelo tempo.